Lucas capítulo 19, um texto tão conhecido. Mas que tem alguns detalhes importantes para a nossa vida. Algumas situações aqui bem relevantes para o nosso dia a dia, que nos ajudam a compreender algumas realidades da nossa existência e do nosso relacionamento com Deus. Lucas 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo baixinho, sendo de pequena estatura, não o conseguia. Vê se tem um baixinho do seu lado, dá uma olhadinha aí depois. Por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Os baixinhos não desistem, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém roubei ou extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a típica história na Bíblia que não começa bem, que ela começa de um jeito onde tem tudo para dar errado, porque começa em Jericó. É a última cidade que Jesus vai passar antes de ir para Jerusalém, naquela entrada triunfal, onde ele vai ser ovacionado, hosana nas alturas, mas que depois ele vai morrer e ser crucificado, e depois a sua ressurreição. Jericó é o último passo, é o último estágio dessa jornada, mas havia uma maldição sobre Jericó. Desde os tempos do Antigo Testamento, em Josué, no capítulo 6, no versículo 26, consta que Jericó seria um lugar onde aqueles que edificariam a cidade, a edificariam para maldição. Tamanho era a realidade de pecado que havia sobre aquele lugar, quando Jericó foi destruída. Então era um lugar que trazia a memória, trazia a lembrança de um passado escuro, de um passado difícil, como a marca de maldição, inclusive que remontava a mais de 1000 anos antes de Cristo. Então é uma história que já começa num lugar meio errado, de que não se tem grande expectativa, o cenário não é muito bom, a realidade local não era muito boa. E para ajudar, morava na cidade um cara chamado Zaqueu. Zaqueu tinha, diferente do nome da cidade, o nome Zaqueu significa puro, limpo, inocente, o significado. E era um nome de um grande rabino da época. Então imagina que quando os pais de Zaqueu tiveram Zaqueu como filho, a expectativa desses pais se encheu tanto, e eles olharam para esse filho e projetaram o futuro dele, projetaram como seria a vida dele, dizendo: olha, ele vai ser puro, ele vai ser limpo, ele vai ser inocente, ele vai ser um grande líder, ele vai marcar a geração dele, ele vai ser alguém especial, assim como outros Zaqueus da história. Ele vai ser alguém especial, vai ser alguém grande, vai ser alguém que vai influenciar positivamente a sua geração. Mas o Zaqueu vira o chefe do Ministério da Fazenda, ele vira o chefe dos fiscais da Receita Federal.
aqueles que a gente gosta bastante, que em alguns momentos aparecem, às vezes tentando extorquir alguma coisa. O Zaqueu não era só aquele que ia e extorquia, ele era o chefe da gangue. Então aquela pessoa que tinha uma super expectativa sobre ela, existia um grande anseio pelo que ele seria, agora ele se torna o pior da categoria que se tinha lá em Israel. Por quê? A coisa funcionava assim. O Império Romano chegava para Zaqueu e dizia: Zaqueu, é o seguinte, você é o chefe aí da galera, você precisa repassar para o Império Romano R$1.000, só dando um exemplo com um valor que a gente conhece. Você precisa, nessa região que você toma conta, você vai ter que arrecadar R$1.000 e repassar para o Império Romano. Mas, se você quiser arrecadar mais, não tem problema, você fica com o restante. Mas 1.000 tem que entrar nos cofres de Roma. Aí o que os cobradores de impostos e o chefão, o poderoso chefão Zaqueu, fazia? Beleza, tem que arrecadar 1.000 para o Império Romano, eu vou dar um jeito de arrecadar 5.000, e eu mando 1.000 para o Império Romano e 4.000 vem para a minha conta. E aí você imagina como ele era bem quisto na sociedade, como as pessoas gostavam dele, como as pessoas amavam Zaqueu de coração e alma, do cara que ficava muqueando todo mundo. E ele era o chefão da gangue, ele era o chefão do negócio. E olha a cabeça da galera que morava nessa região. Primeiro, essa terra é nossa por herança. Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Moisés, Deus prometeu aos nossos pais, essa terra é nossa, e nós temos que pagar para Roma para ficar aqui. Isso já é um absurdo. Mas mais do que isso, irmãos nossos, que são nosso povo, estão abusando, se filiando a estes romanos e roubando a gente mais ainda. Olha o sentimento que a galera tinha por Zaqueu e a sua turma. Então, até agora, esse é o cenário do texto. Aí você fala: esse texto vai acabar com uma bomba atômica caindo e todo mundo morrendo, porque não é possível. Um texto que começa no cenário errado, um texto que começa com uma pessoa que só frustrou expectativas, como é que isso pode ter um final feliz? E da minha parte, o que eu tenho mais visto na minha vida são situações que realmente tinham tudo para dar errado. Situações que, quando você olha a vida da pessoa, quando você olha o cenário em que ela está, quando você olha a história da pessoa, você para e pensa: essa história está condenada a ter um final infeliz, a um final triste. Mas de repente Deus entra nessa história e aquilo que era destruição, aquilo que era caos, de repente se torna em vida, de repente se torna em luz, de repente se torna em transformação, de repente se torna em renovação, porque Jesus vem aí. Essa história, se Jesus não tivesse passado por Jericó, se Jesus não tivesse passado pela vida de Zaqueu, terminaria num caos. Mas Jesus está passando por lá, Jesus está por perto, e quando Ele passa por perto, as coisas acontecem. Às vezes não do jeito que a gente espera, mas as coisas acontecem, as coisas se consolidam. Então talvez você, na sua vida, quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua casa, quando você olha para tudo que você já viveu, quando você olha para as últimas coisas que aconteceram, quando você olha para as situações que estão te cercando, você pensa que tudo isso não pode ter um final feliz. Você pode pensar que você está condenado. Talvez você volta para casa e você olha para os seus pais e fala: como é que vai ter alguma solução se os meus pais são assim? Como é que vai ter alguma solução se os meus filhos são assim? Como é que vai ter alguma solução se a minha vida financeira está assim? Se o meu trabalho está assim? Se o histórico que eu trago sobre os meus ombros é esse? Se o cenário é esse? Eu quero te dizer que Jesus vai passar na sua casa, vai passar na sua vida, vai passar na sua família, e isso muda tudo, e é capaz de reverter até uma história como a de Zaqueu, como nós estamos lendo. Embora o lugar fosse complicado, o cara fosse complicado, Jesus é o descomplicador por excelência. O versículo 3 e 4 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha como é interessante. Um cara que tinha tudo,
Ele tinha um empregão. As pessoas não podiam gostar, mas para o Zaqueu estava bom o negócio. Ganhava muito e tinha um esquemão com o grande império da época. Cheio da grana, tinha uma família, tinha saúde. O texto não fala de nenhuma doença de Zaqueu. O cara tinha saúde, tinha família, tinha dinheiro, tinha emprego. Tudo aquilo que a nossa sociedade diz que se você tiver, a sua vida vai ser redonda. Que é isso que vai fazer com que a sua vida seja segura, estável, e você possa deixar a sua vida te levar, vida leva você. Só que quando nós olhamos para Zaqueu, a gente percebe que existe algo ainda nele, um vazio que nem o dinheiro, que nem o emprego, que nem a família, que nem a estabilidade, que nem a saúde podiam preencher, porque ele está desesperado atrás de Jesus, querendo ver Jesus, saber quem é Jesus. Ninguém faz isso se não estiver percebendo uma sede diferente no seu coração, se não estiver percebendo um vazio interior que estas coisas não estão realizando. Eu tinha um amigo, como faz bastante tempo, ele era do Campo Belo, quando a gente estava na Vieira de Moraes, e eu acompanhei várias fases da vida dele. Ele era um jovem, mas como ele se iludia que algumas coisas preencheriam os seus vazios. Então eu não sei quantas vezes eu tive que sentar com ele porque ele queria uma namorada e ele queria casar. E ele falava, porque tal, preciso de uma pessoa, preciso de uma pessoa, preciso de uma pessoa, tal. Eu falei, preciso agitar alguém para essa pessoa. Preciso fazer uns contatos aí, fazer uns esquemas aí, né? E falei, e ele sempre murmurando, reclamando, falando que, minha vida não vai dar ser bom porque não tem ninguém do meu lado, reclamando. Apareceu, namorou, casou, beleza. Passou um tempinho e veio falar comigo, eu não sei, porque eu estou ganhando tanto, mas se eu não ganhar tanto, se eu ganhasse mais e tivesse um emprego melhor, eu preciso trocar de emprego. Começou a falar. Falei, tá bom, então vamos ver, vamos orar junto com o cara, precisa aparecer alguma coisa. E ele sempre insatisfeito, sempre muito infeliz, conseguiu trocar de emprego. Aí quando você pensa que estava tudo bem, ele vem, porque na verdade outra situação, uma situação mais pessoal, que não dá para falar, e começou a falar. Eu falei, amigo, quase que eu falei o nome dele agora. Eu falei, amigo, você não percebeu que essas coisas são importantes, mas você tem um outro vazio no seu coração, que não vai ser nenhuma dessas coisas que vão te preencher, e que você está com a sua alma vazia de Deus, que você está longe de Deus, e você está criando ídolos, está criando uma ilusão de que se isso acontecer na minha vida, eu vou ser feliz. Enquanto isso não acontecer, eu não vou poder ser feliz. Quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Eu quero dizer para você, querido, que tudo que não for Deus, que você achar que vai realizar o seu coração e te fazer uma pessoa feliz e plena, você vai sofrer uma grande frustração, porque nenhuma destas coisas que nós colocamos como solução para esse vazio, para essa sede do nosso coração, nenhuma destas coisas chega perto de preencher esse vazio. Nenhuma destas coisas é como se você quisesse tapar o oceano com uma tampa de ralo de cozinha. O que você for colocando é como se fosse um buraco negro que vai consumindo tudo, e tudo vai se perdendo e vai desaparecendo, e nós vamos vivendo de frustração em frustração, de frustração em frustração. E a prova disso está aqui: Zaqueu. O problema era a família, ele tinha família. O problema era dinheiro, ele tinha dinheiro. O problema era a saúde, ele tinha saúde. O problema era o empregão, ele tinha um empregão, mas estava desesperado ainda. Porque esse desespero da alma, porque esse desespero da nossa existência não se completa, não se realiza enquanto o nosso coração não descansa em Deus, não descansa em Cristo. Zaqueu ficou desesperado com isso. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que Zaqueu parou de se iludir, e no texto ele vai parecer uma criança. Tem uns verbos que aparecem aqui que eram totalmente incomuns de um adulto. Diz assim o texto: ele correu. Um adulto judeu para correr é doideira, não corre. Aqui todo mundo acostumado, né? Corre na rua e treina para maratona.
treina para São Silvestre, toda hora você vê gente correndo. Em Israel é muito pouco. Nessa época, o respeito é você andar devagar, entendeu? O respeito é você se dar uma pessoa de respeito. Os religiosos andavam devagar, como se estivesse andando nas nuvens, assim, um negócio todo formal, toda a etiqueta. Aí o cara sobe na árvore. Quer coisa mais do que de criança do que subir numa árvore? Ele começa a agir como criança. E eu comecei a olhar e falei, olha, as únicas pessoas que realmente conseguem encontrar a Cristo, as únicas pessoas que realmente conseguem levar Cristo para casa de verdade, são aquelas que abrem mão de suas chatices, são aquelas que abrem mão de suas muitas formalidades, são aquelas que começam a conseguir, né, a agir como criança, a pensar como criança, a ver as realidades como criança, a falar como criança. Eu acho que às vezes a gente ainda está na Idade Média, né? Onde espiritualidade, onde ser cristão, você tinha que ter um tipo de cara, um tipo de comportamento super formal, com roupas pesadas, com roupas escuras. E às vezes a gente encontra pessoas assim. Tem um livro na Bíblia que, se você estiver feliz um dia, se você chegar assim, puxa, acordei bem hoje, mas não quero que meu dia acabe bem, eu quero dormir triste, quero dormir depressivo, quero dormir mal. Acordei feliz, serelepe, saltitante, todo animado, mas eu não queria esse sentimento. Sabe o que eu faço? A receita é: leia Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes. Você vai ficar meio depressivo, você vai ficar meio mal, você vai ficar meio down. Você vai ler um negócio lá e Salomão falando todo decepcionado com tudo e com todos, e no final ele dá uma salvadinha ali, mas é um livro que você não vai dormir bem. Você vai ter que dormir meio pensando, meio... Tem pessoas assim. Você pode acordar serelepe, saltitante, feliz, alegre. Quando você chegar perto daquela pessoa, vai cair neve em você. Porque não sabe mais ser como criança, porque perdeu a simplicidade, a ternura de uma criança. E aí é sempre difícil, é sempre chato, a pessoa está sempre para baixo, a pessoa está sempre mal. Aí mesmo na igreja, assim, estamos num momento gostoso, a gente quer celebrar alguma coisa, sempre o tempo fecha. Eu lembro de uma história de uma cidadezinha em que tinha um circo e tinha uma igreja. O circo estava sempre lotado, as pessoas saíam do circo sempre saltitantes, felizes, e a igreja sempre vazia. E as pessoas saíam de lá, parecia que estavam saindo de um evento complicado. Um dia o pastor falou: peraí, não é possível, eu vou ter que pegar alguma técnica de marketing com esse cara, e vou ver o que acontece, vou conversar. E chegou lá para conversar com o palhaço, falou: vem cá, me dá uma dica aqui. O seu circo está sempre lotado, as pessoas estão sempre enchendo o seu circo, e a minha igreja está sempre vazia, e no circo que você mente, fazem as mágicas aí, que você mente, as pessoas vão. E lá na igreja que eu estou falando a verdade, as pessoas não vão. Como é que isso acontece? Aí o palhaço, que fez um aconselhamento pastoral com o pastor, falou: vem cá, vem aqui na minha sala pastoral, lá no circo. Aí disse assim: sabe o que acontece? Aqui a gente fala mentira, mas com tanta vida, com tanto entusiasmo, tão animado, que as pessoas pensam que a mentira é verdade. Na sua igreja você fala a verdade, mas tão desanimado, com tanto desânimo, com tanta morte, tão para baixo, que as pessoas pensam que a verdade é mentira. Por isso que as pessoas estão se afastando de lá. Às vezes a nossa vida é tão para baixo, às vezes a nossa vida é tão chata, né? A gente é chato já, todo mundo, tá? Todo mundo, o que está do seu lado também. E quando você olha no espelho, a primeira coisa que você vê no seu dia é um chato também. Então não é essa a questão, mas
Vamos dar uma melhoradinha, vamos ser como criança, vamos nos alegrar mais. Olha para o Zaqueu, você quer Jesus? Eu quero Jesus, então deixa eu me alegrar um pouco mais, deixa eu me soltar um pouco mais, deixa que minha palavra profira palavras de bênção, deixa que os meus olhos enxerguem melhor a realidade, deixa eu ser animoso, deixa eu de alguma forma no meio do caos conseguir declarar a vitória do Senhor, a realidade de Deus sobre aquela situação, a vida de Deus. Vamos ser como Zaqueu, vamos deixar a nossa chatice de lado e vamos subir em árvore, vamos correr, vamos ver o que precisa acontecer para que Jesus possa mudar a nossa vida. E o texto, versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje me hospedar, pousar na tua casa. Esse é um dos textos mais impressionantes que eu acho, que é Deus olhando para cima, olhando Jesus para cima. É quase uma contradição, pelo menos um paradoxo. Como é que Deus pode olhar para cima se não tem nada acima dele? E esse é o grande enredo e a história da Bíblia. É a humilhação de Deus que se fez homem e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus olhando para cima. E é engraçado como Deus entra em alguns labirintos, em alguns buracos que ninguém tem coragem de entrar com você, e Deus está indo lá te pegar, Deus está indo lá te alcançar. Ninguém estava nem aí para Zaqueu, Zaqueu lá em cima, querendo olhar de cima para baixo. Não, eu vou seguir em frente. Aí Jesus olha para cima, Deus olhando para cima, e Jesus vai dizer para ele: desce daí depressa, porque eu quero entrar na tua intimidade, na tua casa. E esse é o grande detalhe desse texto, onde Jesus está dizendo: Zaqueu, tudo que você quer é ter uma experiência comigo aí da sua casa na árvore? Tudo que você quer é me ver? Tudo que você quer é me conhecer um pouco mais? Então eu vou te dizer o que eu quero. Eu quero, Zaqueu, ir nas intimidades da sua vida. Eu quero ir na sua casa. Eu quero ir nos lugares onde as pessoas não vão, onde ninguém pode ir. Zaqueu, eu quero ir nas partes mais íntimas da sua vida, aqueles quartinhos que estão fechados para todo mundo. Eu quero que você abra para mim, Zaqueu. Eu vou me hospedar na sua casa. Quando eu olho essa história de Zaqueu, eu percebo que muitas vezes, irmãos, a gente pede para Deus, no momento de louvor, por exemplo: Senhor, me leva para perto de Ti. Senhor, deixa eu conhecer-te mais. Senhor, deixa eu me aproximar de Ti. Senhor, tem até músicas que falam: deixa eu recostar a minha cabeça no Teu coração. E a gente começa a pedir a Deus para participar da intimidade dEle. E o que a gente percebe nesse texto é Deus olhando para nós e dizendo: tá, você quer participar da minha intimidade, mas eu quero participar da sua intimidade. E não apenas que você fique aí, Zaqueu, distante, não apenas que nós tenhamos uma vida onde nós estamos na igreja, onde nós ouvimos a palavra, onde nós cumprimos os nossos deveres eclesiásticos, mas enquanto isso, existem quartos na nossa vida que estão trancados para Deus, onde existem quartos na nossa vida em que Jesus não participa. E a palavra de Deus para os nossos corações hoje é: abra estes quartos nessa manhã, não deixe estes quartos fechados, não deixe essas situações que apenas você acesse essas situações, estas realidades. Jesus quer entrar no seu quarto. E sabe o que eu gosto desse texto? Jesus não fala: Zaqueu, eu gostaria de entrar na sua casa, pode? Jesus não, ele fala: me convém ir para a sua casa. É mais ou menos assim: Zaqueu, partiu casa. Tipo, não tem muito, olha, é depressa, vamos lá, vamos embora. Vamos para casa, vamos fazer. Às vezes, sabe o que a gente faz? Na nossa vida cristã, a gente faz o mesmo que os gadarenos fizeram em Marcos capítulo 5, versículo 17. Que quando Jesus chegou em Gadar, vocês lembram que ele expulsou espíritos malignos de um homem que estava aterrorizando a região, ele quebrava os grilhões, enfim, era uma situação de endemoniamento sério. Jesus chegou, expulsou, os porcos se precipitaram no rio. E os homens da cidade chegaram para Jesus e falaram: Jesus, retira-te daqui,
Tipo, vai embora. Você está atrapalhando nossos negócios. Jesus, beleza, do outro lado, fala à vontade, mas nos nossos negócios, não mexe não, Jesus. E às vezes a gente se compromete com Jesus, mas existem algumas áreas da nossa vida, da nossa personalidade, da nossa intimidade. Fala, Jesus, eu me converti tudo, mas isso daqui eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Tá? Essa área da minha personalidade, Jesus, vai continuar assim. Então nesse quarto o Senhor não entra. Jesus, olha, esse pecado aqui não vou abrir mão. Eu não vou continuar com ele. Vou manter ele na minha vida. Conta comigo, conta com o meu dízimo, conta com a minha presença no domingo. Posso ir na pequena família também, e até no culto de oração, mas nesse quarto não, tá, Jesus? Nesse quarto você deixa, porque tem coisas que eu não quero mexer. Tem coisas que eu não quero que o Senhor conheça. Eu quero manter essas situações na minha vida. E sabe o que é o interessante? Às vezes foram quartos que Jesus já entrou. Talvez Jesus já morou nos seus olhos. Talvez Jesus já se sentiu muito à vontade nos seus olhos. Só que de um tempo para cá nós temos convidado Jesus a se retirar dos nossos olhos, porque nós temos visto coisas que não deveríamos estar vendo. Talvez Jesus já habitou na sua língua. E ele ficava à vontade lá, porque as suas palavras eram de vida, as suas palavras eram de bênção. Só que de um tempo para cá, você e eu talvez estejamos convidando Jesus a sair desse quarto que é a nossa língua, por causa da nossa murmuração, por causa da nossa ingratidão, por causa das nossas palavras de morte, por causa das nossas palavras de destruição. E aí é como se falasse, Jesus, dá licença que esse quarto eu quero usar para outra coisa e não para a sua hospedagem. Talvez os seus pés já foram habitados por Cristo, no sentido figurado, mas de que os lugares que você ia, Jesus se sentia à vontade com você. Mas de repente agora você está levando os seus pés para lugares onde Jesus fala, olha, eu não vou poder entrar aí com você. Você não foi feito para isso. E muitas vezes a gente fala, então Jesus, deixa esse quartinho para mim. E vai para outro lugar, fica nos outros cômodos da casa, que eu vou ficar aqui em cima da árvore e a gente fica à distância. A gente fica nessa realidade. Lugares no seu coração onde Jesus já se sentiu à vontade, mas hoje há tanto rancor, hoje há tanta amargura, hoje há tanto peso dentro, e áreas que você fala, Jesus, esses sentimentos eu vou manter. Se o Senhor quiser ficar aqui, fique nos outros cômodos, mas esse quarto é meu. Jesus está dizendo para Zaqueu e para você, é hoje, depressa, depressa. Jesus, vamos com calma, daqui a um tempo, quem sabe, volta daqui uns dias, Jesus, porque eu vou manter isso na minha vida e até curtir bastante, até fazer bastante. Depois o Senhor volta para esse quarto, depois eu dou uma arrumadinha para você. E a gente fica projetando, e Jesus estava falando, Zaqueu, desce depressa. É urgente, é necessário, é a sua casa, eu preciso ir lá. Eu sei lá como é que estava a casa de Zaqueu, mas o que eu gosto é que Zaqueu, ele desceu apressado. Se fosse eu ia pensar, imagina chegar com Jesus e mais 12 em casa para almoçar, sem avisar a Lívia. 13 marmanjos para almoçar sem avisar a sua esposa, já pensou? Quem sabe Zaqueu em casa tinha um monte de saco de dinheiro lá, que ele estava fazendo a contagem, a contabilidade do mês, cheio de grana. Jesus, tem que esperar porque eu tenho que avisar a patroa. Jesus, tem que esperar porque eu tenho que esconder umas coisas lá debaixo da mesa que está cheio da grana lá, tipo o tio Patinhas que mergulha lá nas moedas e tal. Jesus, não vai dar para ser agora. Jesus, não tem como ser agora. Zaqueu não, falou, quer saber, se Jesus quer entrar, se Jesus quer tomar conta, se Jesus quer fazer algo, que seja agora. Se Jesus quer realizar um milagre, que seja agora. E Zaqueu começou a se alegrar correndo, vem Jesus, vem para minha casa, vem para minha intimidade, e vem preencher aquele vazio que eu não consigo preencher com nada, vem transformar o meu caráter e a minha realidade naquelas questões que eu não consigo transformar. Vem Jesus, vem correndo. Diz o texto que ele foi com alegria. Nós olhamos o texto, olha tudo que Zaqueu vai perder. Ele vai dar metade do que ele tem para os pobres, e tudo que ele roubou ele ia devolver 4 vezes mais. Num sentido, Zaqueu ia perder. Zaqueu ia perder. Mas em outro sentido,
Zaqueu ia ganhar tanto. Às vezes a gente olha para esses quartos fechados da nossa vida e achamos que vamos perder por abandoná-los, principalmente quando é pecado. E aí Deus está falando: olha, isso vai te matar, isso não faz bem para você, isso é veneno, isso é armadilha para a sua vida, tal, isso está te destruindo, está consumindo você, está destruindo a sua família. Olha o que Zaqueu acontecia, ele roubava as pessoas, e imagina o que era a família de Zaqueu. Olha um filho de político, imagina o filho do Lula quando ele era pequenininho, não estava tão em evidência. Olha o filho daquele cara, olha, imagina o quanto que a família de Zaqueu não sofria por causa da destruição que ele era. Então os pobres sofriam com Zaqueu, a família dele sofria com Zaqueu, e às vezes a gente está sofrendo com algumas situações, com alguns pecados que a gente não quer largar, e aí parece que nós estamos fazendo uma despedida quando a gente vai tentar largar, né? Parece um navio indo embora assim. Meu Deus, a minha alegria está indo embora, a minha satisfação está indo embora. Como aquela história que eu já falei, né, de uma pessoa que está com um colar, e nesse colar tem um broche que ela ama, e a sala está tudo apagado, e ele está lá não enxergando nada, mas ele tem aquele broche que ele ama tanto, e ele está tão feliz, e ele sente uma afeição tão grande por aquilo, e ele beija, e ele gosta, tal. Aí um dia entra alguém na sala e acende a luz. Quando ele olha, era uma barata morta que ele tinha, e não um broche. E ele percebe que aquilo que ele valorizava, que ele amava, que ele tinha uma estima grande, na verdade aquilo era algo nojento, até perigoso para a saúde dele, era algo destruidor. Às vezes a gente faz assim: alguém pode apagar a luz, por favor, para continuar aqui com o meu brochezinho? Apaga a luz porque eu quero continuar. É assim com o pecado que a gente faz às vezes. A gente sabe que o negócio está destruindo, a gente descobre a luz de Deus, a gente percebe o quanto aquilo é destrutivo, mas a gente prefere manter. Ao invés de arrancar, fala: vivi iludido, vivi enganado, vivi roubado, não quero mais isso. A gente pega e continua lá, estimando, amando. Que nós possamos ser como Zaqueu nessa manhã. Jesus, vem correndo para a minha intimidade, porque lá tem coisas na minha casa que só o Senhor que pode fazer alguma coisa, que só o Senhor pode mudar. Diz o texto que as pessoas que estavam ali começaram a murmurar, começaram a falar: como é que Jesus se hospeda na casa do pecador e tal. Olha que interessante, quando Zaqueu queria ver Jesus, ninguém ofereceu colinho para o Zaqueu, que era baixinho. Quando Zaqueu queria ver Jesus, ninguém abriu passagem para ele. Quando Zaqueu queria ver Jesus, ninguém ajudou ele a ver Jesus. Ninguém estava nem aí. Agora que Jesus vai para a casa dele, todo mundo resolve se manifestar, né? O texto, esse murmurar, é o mesmo barulho que tem de abelhas. Sabe quando uma colmeia está assim, aquele barulho, o texto diz que estava assim lá, que estava essa galera fazendo esse barulho todo. É impressionante que na nossa vida é assim. Quando você precisa de ajuda, não parece ninguém. Mas quando você começa a se projetar de alguma forma, você começa a ser abençoado de alguma forma, você começa a receber ajuda de alguma forma, aparece um monte de gente achando ruim, aparece um monte de gente para atrapalhar, aparece um monte de gente para murmurar. E talvez isso vale para nós. Eu vou ajudar? Não. Então vaza. Então não fala nada. Então não seja chato. Não vai adiantar nada. Aí ficou um monte de gente reclamando: porque ele não devia ir lá na casa de Zaqueu, porque bababá, e blá blá blá, e bababá, e bababá, e bababá, e bababá. E Jesus já estava indo já, Jesus já estava lá, o Zaqueu já estava chegando lá. Falou: quer saber, deixa o pessoal falar. Mas que valha pra gente, que às vezes a gente fala tanto, a gente tem opinião para tudo. E a pergunta é: você vai ajudar? Não. Então partiu casa você, né? Às vezes a gente quer se intrometer demais em algumas coisas, a gente quer reclamar demais. Olha o que o povo diz: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Ué, como se todo mundo lá não fosse. Olha o que eles fizeram: criaram uma categoria, inventaram uma categoria que é pecadores e não pecadores. Quem eram os pecadores? Zaqueu. Quem eram os não pecadores? Eles.
Que a religiosidade faz isso. Você começa a olhar a sua vida, eu sou o não pecador e os outros são os miseráveis pecadores. Só que Deus não enxerga assim. Deus enxerga assim: Jesus, não pecador, nós pecadores. Só existem essas duas categorias: Jesus e nós. Jesus e nós. E olha como a multidão se perde. E aí Zaqueu vai dizer: Senhor, agora eu vou dar para os pobres metade do que eu tenho. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Olha o tempo que Zaqueu usa as palavras: eu dou, eu restituo. É agora que eu vou fazer, é nesse momento que eu vou realizar, é urgente a minha mudança, é para ontem, Jesus, que eu vou fazer. Porque às vezes nós: Senhor, em breve eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou mudar, eu vou entregar, eu vou lá no futuro. Calma, Jesus, deixa, vamos com calma, vamos devagar, vamos esperando um pouquinho. E a palavra de Zaqueu é diferente. Jesus, já entendi, o Senhor entrou na minha intimidade e revelou aquilo que está bagunçado, revelou aquilo que está errado, e agora que o Senhor mostrou, vai ser para agora, vai ser para esse momento. Eu não vou adiar mais, eu não vou postergar mais, eu vou realizar isso hoje, eu vou fazer isso hoje. Estas portas se abrem hoje. E quando ele diz isso, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para a gente encerrar, esse texto na Bíblia de Lucas 19, de 1 a 10, ele é totalmente estratégico. Você não pode ler esse texto sozinho. Você vai ter que ler o capítulo 18, que é a história de um jovem rico que veio ter com Jesus. E Jesus pediu que ele vendesse tudo, desse aos pobres. Ele disse que não faria e saiu entristecido. E aí Jesus disse: como é difícil um rico entrar nos reinos dos céus, porque alguém que confia nas riquezas dificilmente vai se submeter a Deus. E os discípulos falaram: então, Senhor, quem poderá ser salvo? E aí Jesus diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí passam os textos, aí vem Zaqueu, um rico que era impossível pelos homens que ele fosse salvo, mas era possível para Jesus, era possível para Deus. Então a história de Zaqueu vem como um atestado do que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E por que eu estou te falando isso? É que eu e você, quando olhamos para aqueles quartos, a gente pensa que é impossível. Esse quarto da minha vida, essa área do meu temperamento, essa liberação de perdão, esse pecado, essa realidade, essa situação é impossível. E eu quero te dizer que é mesmo impossível. Não dá para mudar você, não dá para me mudar, não dá. Esse quartinho aí está fedendo demais, esse quartinho está muito apodrecido. Esse quartinho aí está um caos. Igual aqueles programas, de acumuladores, que você entra na casa e fala: meu Deus, aqui é um pedacinho do inferno. Tem áreas na nossa vida que é impossível mesmo. São impossíveis. E é isso que Jesus está falando, é impossível. Os discípulos: mas então como é que pode um cara assim se salvar? Jesus está dizendo: não pode, pelos homens. Então você olha esse pecado, esse perdão, essa amargura, essa realidade, essa mudança, esse temperamento, essa situação, esse vazio, é impossível, é impossível, é impossível. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que é impossível. Era impossível para Zaqueu mudar sozinho. Teve que Jesus olhar para cima, catar ele da árvore: vem aqui, meu filho, vamos lá, vamos para sua casa, vamos para a sua intimidade, eu vou mudar você, Zaqueu. E essa é a nossa confiança não está em nós mesmos,
O máximo que a gente pode fazer é subir e descer a árvore, mudar os nossos valores, mudar os nossos princípios, mudar o eixo da nossa vida, muitas vezes o nosso descompromisso, muitas vezes o nosso egoísmo, muitas vezes a nossa ganância, o nosso pecado, a nossa falta de perdão. Não dá para mudar. O máximo que nós podemos dizer é: Deus, eu só consigo descer da árvore, faz o resto, Senhor, porque eu não acredito, as pessoas não acreditam, mas se o Senhor acredita, entra nesse quarto, entra nesse quarto. E Zaqueu é a prova de que aquilo que era impossível para os homens se tornou possível para Deus. E uma das melhores coisas do texto é a consequência. Quando Zaqueu diz: eu vou dar dinheiro, eu vou abençoar pessoas agora, e Jesus diz: a salvação chegou na tua casa. Lembra qual era o problema de Zaqueu? Ele não estava só destruindo ele mesmo, estava destruindo as pessoas, roubando, e estava destruindo a sua casa com mau testemunho, com chacota que as pessoas faziam. Agora ele vai abençoar as pessoas e está abençoando a sua casa. Quando nós levamos Cristo para os quartos mais íntimos da nossa vida, finalmente a nossa vida pode expressar, pode ser bênção, pode ser luz para outras vidas. Enquanto nós permanecermos como Zaqueu, com quartos fechados, com uma casa fechada, nós vamos apenas trazer destruição para as pessoas que se relacionam com nós. Mas quando você começa a levar Cristo para as áreas mais profundas da nossa vida, para as áreas íntimas do seu ser, a sua vida começa a ser um farol, a sua vida começa a ser luz, a sua vida começa a ser bênção. E é isso que vai acontecer com Zaqueu, e é isso que pode acontecer com a sua vida. Não só você vai mudar, não só aqueles quartos apodrecidos da sua vida, que nem você tinha coragem de entrar, vão ser limpos por Cristo, vão ser restaurados por Cristo, mas agora a sua casa vai cheirar bem, a sua casa vai restaurar outras famílias, a sua casa vai abençoar outras pessoas, você vai ser uma referência, você vai ser uma bênção. Mas só foi possível isso para Zaqueu, porque ele disse: Jesus, vão para minha casa, vão para a minha intimidade, vem ver de perto, Senhor, como é a minha vida. Eu não quero ter um relacionamento com Deus, eu não quero ter um relacionamento com Jesus de árvore, de ver Jesus de uma árvore, de ver Jesus na vida dos outros, de ver Jesus atuando na igreja, mas que Jesus entre em cada área, em cada cômodo da nossa casa e traga essa transformação que Zaqueu encontrou e que nós tanto precisamos. Na história da igreja diz que Zaqueu se tornou bispo de Cesareia. Então olha como ele foi sendo transformado. E para terminar, essa é a grande marca do evangelho nas nossas vidas. Samuel, mas o texto parece que ele prega a salvação pelas obras. Zaqueu vem e diz: olha, agora eu vou dar dando coisa para os pobres que eu vou ser salvo. A salvação não é pela graça, não é pela fé, não é a minha confiança em Jesus. Quando eu digo: Jesus, eu creio em Ti, confio em Ti, que eu sou pecador, que sem Ti eu não consigo ser salvo, que eu dependo do Teu sacrifício para salvar aquilo que o Senhor fez na cruz. Não é assim que nós somos salvos? É. Então, acontece, irmão, que quando a graça te pega, é impossível ser a mesma pessoa. A Bíblia deixa muito claro que, olha, você é salvo pela graça, mas o dia que esse caminhão chamando graça te pegar, é impossível sair do mesmo jeito, é impossível sair da mesma forma. É por isso que Jesus vai falar: olha, tive sede, não me desse de comer, tive fome, tive sede, não me desse de beber, tive fome, não me desse de comer. Por que parece tanto salvação por obras? É porque imagina você chegando no céu e falar: Senhor, eu sou salvo. É mesmo? Não é não. Não, Senhor, sou sim, eu ia na igreja, falava, tal. Então, o problema é que não é não. Mas eu fui lá na frente, falei: Jesus, eu te recebo como Senhor, Salvador. Então, só que não é, você não nasceu de novo. Isso aí foi da boca para fora, não foi real. Não, Senhor, mas agora é minha palavra contra a tua. Não, não é. É a tua vida que proclama, porque se você tivesse sido salvo, você não seria mais tão chato quanto você foi, você não falaria as coisas que você falou, você não pensaria as coisas que você pensa, você não faria as coisas que você fez. Não, mas eu tive
eu tive relação com a tua graça. Você acha que minha graça é barata assim? Você acha que o poder da graça, o poder do evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, não faz nada? Então, quando Zaqueu mostra que a vida dele realmente, com suas atitudes, foi chocada pela graça, teve esse impacto com a graça, Jesus falou: está testificado que este homem teve um contato com a graça, teve um encontro com o evangelho, teve um encontro comigo. Aquilo que nós mudamos como pessoas é o que testifica se nós somos ou não salvos. A salvação não é um negócio que você precisa, eu acho que eu sou salvo. Não, a sua vida vai dizer isso. A sua forma de falar vai fazer isso. A sua forma de pensar, a sua forma de ser e fazer vão testificar. Vamos ficar de pé, queridos. A única forma de saber se Jesus entrou na sua casa, na sua vida, é olhando para a sua vida. Se essas situações têm mudado. Mas a palavra de esperança é que quando nós começamos o texto, nós estávamos num lugar amaldiçoado, com um cara totalmente destruído. Versículos depois, nós estamos no mesmo lugar, com a mesma pessoa, mas agora Zaqueu se torna um abençoador. Alguém que traz bênção para sua casa, alguém que traz bênção para aquela cidade, aquele que está mudando vidas, aquele que está sendo luz de Deus. Eu queria orar com vocês por um momento, porque algumas coisas são tão íntimas. Talvez você entrou aqui nessa manhã e as pessoas olham para você, te veem bem, mas existem alguns quartos aí que nós temos que deixar Jesus entrar. Nós temos que falar: Jesus, entra, porque se o Senhor não mudar esse quarto, Ele não vai mudar. Se o Senhor não restaurar esse quarto, Ele não vai ser restaurado. E tudo que nossa vida vai ser é instrumento de destruição. Quando eu tenho quartos fechados, a Lívia vai sofrer, vocês vão sofrer. Se eu manter áreas da minha vida fechadas, eu vou influenciar a minha casa, eu vou influenciar a igreja, eu vou influenciar meus amigos negativamente. Mas quando eu abro a minha casa e falo: Jesus, agora é a sua vez, é o Senhor, é a tua casa, é o teu quarto, não importa a situação que seja, a sua vida começa a ser restauradora de outras vidas. E não só você muda, não só você se transforma, mas as pessoas que chegam perto de você vão saber: tem algo diferente nessa vida. Tem algo diferente quando ele fala, tem algo diferente quando ele toca, tem algo diferente quando ele abraça, tem algo diferente quando essa pessoa chega, e essa pessoa vai ser você. E isso vai acontecer quando nós não tivermos mais quartos fechados para Cristo. Vamos orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós não temos como esconder, Senhor, aos olhos daquele que tudo vê. Às vezes nós investimos tanto na nossa aparência, Senhor. Às vezes nós investimos tanto para mudar os conceitos que as pessoas têm de nós, para que elas tenham um conceito mais elevado sobre nós. Às vezes nós lutamos tanto para demonstrar ser uma coisa que não somos, Senhor. E nós queremos investir mais força e mais tempo, não nessas coisas que são aparentes, que vão acabar. A opinião das pessoas vão passar, mas que nós possamos gastar esse esforço descendo de nossas árvores, descendo de nossas fugas, descendo de nossos esconderijos, saindo de nossos esconderijos, saindo de nossos refúgios secretos, Deus, onde muitas vezes por medo, por insegurança, ou por vários motivos nós nos sentimos mais seguros do que tendo o Senhor nas áreas da nossa vida mais escondidas. Senhor, nós pedimos a Ti, ajuda-nos a descer das nossas árvores. Que árvores nós subimos, Senhor? Que árvore nós subimos que nós não estamos conseguindo levá-lo para casa, Jesus? Onde nós nos enfiamos, Senhor, que agora está difícil de sair.
Que quartos, Senhor, Tu olhas para as nossas vidas dizendo: deixa eu entrar depressa. Desce dessa árvore depressa, deixa eu entrar depressa, não adie mais, não deixe mais o tempo passar, deixa eu entrar hoje nestas áreas mais profundas e íntimas da tua vida. Se você quer a minha intimidade, abra a tua intimidade para mim, é o que Cristo te diz essa manhã. Existe alguma situação que você quer entregar para o Senhor nesta manhã? E lembre do que eu disse, amado: é impossível para você, é impossível para você e é impossível para mim. Por isso entregue, coloque nas mãos dele. Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez nas tuas mãos. Entra, Senhor, entra, Senhor. Se você tem essa área na sua vida que você queria pedir para Deus entrar nesse quarto hoje, no seu lugar mesmo, levante a sua mão, com um gesto de entrega, com um gesto de: Senhor, é essa área que eu quero te entregar hoje, é esse lugar, Senhor, que eu preciso que o Senhor faça um milagre, é nesse lugar, Senhor, que hoje nós precisamos que o Senhor invada as nossas vidas, traga uma realidade diferente para a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor vê cada mão que está levantada, o Senhor vê, Senhor, o Senhor vê, o Senhor vê. Então, Deus, Jesus, se convida, Jesus, se convida a entrar nestas casas nesta manhã, a entrar nestas vidas, nas realidades mais íntimas de cada um. Que não haja restrições a Ti, que não haja restrições a Ti na nossa vida, no nosso ser. Em nada, Senhor, nós queremos nos esconder de Ti, em nada nós queremos nos afastar de Ti. Nós não queremos pedir que o Senhor saia do nosso quarto, da nossa cozinha, da nossa sala, dos nossos momentos íntimos, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Senhor, nós queremos que o Senhor se sinta à vontade no nosso coração, que não haja no nosso coração situações que te convidem a sair, Senhor. Olha as mãos levantadas, Jesus. Olha as mãos levantadas, são irmãos e irmãs que hoje decidem descer da árvore, Senhor, e recebê-lo nesses lugares mais íntimos, e recebê-lo, Jesus, nessas áreas mais escondidas, que são impossíveis para nós, mas são possíveis para Deus, e o máximo que nós conseguimos, Senhor, é descer da árvore e abrir a porta da nossa casa. Agora entra, Senhor, entra na nossa vida, entra na nossa história e muda, transforma, Jesus, faz algo novo, em nome de Jesus, amém.